Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Emerson Ferreira, passando com as boas novas de hoje. E eu já quero declarar que a bênção de Deus chegue sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a sua família nesse dia, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você as boas novas do Senhor, as boas notícias de Deus, hoje através do capítulo 5 de Lucas, a partir do versículo de número 1. Acompanhe comigo. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava às multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: "Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar." Em resposta, Simão disse: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes." Fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixes. As redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador." Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: "Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente." Versículo 11 diz: "E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram." É um texto muito conhecido, uma história bem conhecida, mas eu quero aqui me apegar a alguns detalhes. Primeiro, é o primeiro contato entre Simão e Jesus. É a primeira vez que o Simão, que nós conhecemos também como Pedro, se encontra com Jesus. E o encontro dele se dá justamente depois de uma noite inteira de trabalho frustrado, depois de uma noite inteira como pescador, ter trabalhado, lançado as redes, não pegou absolutamente nada. Uma noite onde a angústia, a frustração, o abatimento assolavam a sua alma. Mas pela manhã, ele se encontra com Jesus. Pela manhã, lavando as suas redes na praia, Jesus vem ao encontro dele. E eu creio nisso, que Jesus veio para aquela praia do lago de Genezaré para se encontrar com Simão, porque sabia que a noite dele não tinha sido boa e que, na verdade, Jesus tinha um propósito muito maior para a vida dele, que era fazer dele um discípulo e um apóstolo, um homem cheio do Espírito Santo, que ajudaria a fundar a história da Igreja de Jesus Cristo nessa terra. Nós passamos por momentos difíceis, há noites que são frustrantes, há dias que abatem a nossa alma, mas nós precisamos entender que sempre Jesus virá ao nosso encontro para mudar a nossa história. Jesus veio ao encontro de Pedro e mudou completamente a história da vida dele. Primeiro, Jesus leva ele ao lugar aonde ele tinha se frustrado, aonde ele pescou e nada tinha dado certo até então durante toda a noite. Mas pela manhã, a diferença é que Jesus estava no barco dele e Jesus liberou uma palavra sobre a vida de Pedro: "Lance as redes de novo." E Pedro lançou as redes e ele teve uma grande pesca. O texto fala de uma pesca maravilhosa. Segundo ponto, mesmo cansado, frustrado, decepcionado, Pedro não deixou com que isso o impedisse de obedecer à voz de Jesus. Mesmo cansado e frustrado de não ter pego nada durante a noite toda, ao receber uma palavra do Senhor Jesus, ele creu naquela palavra. Tanto que ele fala: "Sob esta sua palavra eu vou lançar as redes." Ou seja, eu estou cansado, estou frustrado, talvez decepcionado, talvez a minha vontade não era fazer isso, mas pela palavra que o Senhor liberou, pela palavra que o Senhor pregou, eu vou lançar as redes. E fazendo isso, ele pegou tanto peixe que encheu o barco dele e de Tiago e de João. Não deixe que a frustração, o desânimo, não deixe que as opiniões alheias, as circunstâncias da vida te impeça de viver um milagre. Se Jesus falou a você, para a sua casa, para a sua família, que Ele vai mudar essa história, creia, porque Ele tem poder de mudar qualquer situação. Continue confiando no Senhor.
não perca o seu ânimo e principalmente a sua fé e a sua esperança em Jesus, porque Ele pode mudar essa situação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima Boas Novas, se assim Deus nos permitir. Desde o ventre tu me viste, Senhor. Conheceste a dor do meu respirar. Mesmo fraco tu me ergueu com amor. No deserto me ensinou a te adorar.